família Francis cresceu financeiramente depois que George Francis descobriu em sua propriedade quantidades exorbitantes de petróleo. Ao invés de vender tudo e gastar todo o dinheiro, ele viu essa como uma oportunidade de crescimento. Foi quando ele começou de vez no ramo petrolífero em 1880. Desde lá, o homem teve grande sucesso. Sua família foi entrando no ramo também, além de investir em coisas semelhantes que também traziam muito dinheiro. Diana Francis criou sua própria fábrica de carros de luxo que também trouxe muito sucesso. Cada membro da família agregou algo ao nome Francis, o que rapidamente tornou aquela família uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo. Por conta de todo o histórico envolvendo o ramo petrolífero da família, Jacob Francis Will era o alvo de diversas teorias da conspiração envolvendo seu parque, o Zumbaland. Era difícil de se acreditar que alguém queria fazer um parque de diversões no meio do pântano. Mesmo com o sucesso de Walt Disney, as teorias eram diversas. A mais famosa é que o parque servia de fachada para uma escavação petrolífera ilegal, já que aquela área era protegida ambientalmente pelo governo. A criação de um parque não teria o mesmo impacto ambiental que uma zona residencial ou uma escavação petrolífera. O Zumbaland chegou até mesmo a ganhar diversos prêmios envolvendo o meio ambiente, o que desviou um pouco a atenção das pessoas. Quero deixar claro que, apesar do negócio de família, o Zumbaland não é, nem nunca vai ser, algo que vai comprometer o meio ambiente. Essa foi a defesa de Jacob contra as teorias da conspiração. Apesar de tudo, muita coisa permanecia estranha no local. Em 1971, os rumores voltaram com força depois de Arthur Garrett se perder no Shadowgate. Um fato curioso aconteceu após tudo isso. Linda Garrett fazia questão de ir em todos os jornais e talk shows possíveis para falar sobre seu filho. De acordo com ela, o comportamento do garoto mudou drasticamente após o incidente. Arthur era extrovertido e animado, e agora parecia sempre desanimado, além de não falar muito. Arthur estava agindo como os irmãos Ryans. O estranho é que, de repente, Linda Garrett parou de falar sobre o assunto e sumiu do mapa. E isso levantou várias outras teorias. Algumas pessoas acreditavam que os Garrett tivessem morrido após falarem demais. Era uma teoria absurda de acordo com a maioria e pouco preocuparia Jacob se já não fosse pelos outros escândalos envolvendo o parque. Um mês após o suposto desaparecimento da família, uma matéria foi exibida mostrando como eles estavam. Os Garrett aparentavam estar estranhamente mais felizes. Eles teriam se mudado e recomeçado. Linda fez questão de desmentir tudo o que havia falado nos jornais anteriores. Ela disse que foi um grande equívoco e pediu publicamente desculpas para Jacob. Tudo isso foi muito estranho, principalmente pelo fato de que em momento algum da entrevista, Arthur apareceu. Na noite de 2 de dezembro de 1971, a polícia de Orange County foi acionada após os vizinhos relatarem gritos desesperados de uma mulher que pedia por ajuda. Os policiais disseram que parecia ser uma cena de filme de terror. Linda Garrett foi encontrada com a garganta cortada e uma faca cravada em seu estômago. Seus olhos estavam abertos e esbugalhados. Era como se ela tivesse visto a própria morte antes de falecer. Arthur Garrett, o principal suspeito, nunca foi encontrado. Aquela era a segunda morte que indiretamente estava ligada ao parque. Claro que aquilo levantou suspeitas da polícia, mas ela não tinha algo concreto. Seria loucura acusar Jacob Francis de algo. O ano de 1972 foi o alvo das maiores conspirações envolvendo o Zumbaland. As crianças começaram a falar mais e mais de homens internos escuros que volta e meia estavam próximos ao Shadowgate. Eles se diferenciavam de todos que estavam lá. Alguns deles usavam máscara de gás e entravam pelos fundos da atração.
Ronald Ether, o faxineiro responsável pela área, pediu demissão após alegar ter visto um homem usando uma fantasia do Zumba perambulando pelo Shadowgate. As descrições batiam com o que Arthur Garrett havia relatado meses atrás. Ronald Ether relatou que foi um pesadelo ter encontrado aquela coisa andando pelos corredores do Shadowgate. De acordo com ele, aquilo não era mais humano. O estopim de tudo foi em setembro de 72, quando uma criança foi encontrada morta. A cena descrita pelos legistas dizia que a morte foi brutal. Haviam marcas de arranhões por todo o corpo, além de mordidas. O Shadowgate foi interditado e passou por uma longa vistoria que durou 3 meses. Apesar da polícia ter decretado que não havia nada de errado com o lugar, as pessoas já tinham muito receio. Alguns dos policiais disseram que a única coisa fora do comum era o forte cheiro de enxofre, mas que isso não significava algo alarmante. O Shadowgate foi completamente fechado, mas as obras não pararam. Diversas pessoas continuavam a relatar figuras estranhas em ternos escuros entrando e saindo do lugar. Por fim, chegamos ao ano de 1973, o último ano do Zumbaland. Foi nesse ano em que as coisas mais brutais aconteceram e que Jacob Francis conseguiu esconder. As I went down in the river to pray, studying about that good old way. No mês de março, durante um evento especial em que o parque funcionou durante a noite, diversas pessoas avistavam algo fora do normal. Foi a primeira vez que as pessoas conseguiram ver aquela figura misteriosa usando uma fantasia do Zumba. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Ele não estava mais no Shadowgate. Estava andando pelo parque e se comportando de maneira estranha. Não era um funcionário, era outra coisa. Muitos acreditavam ser uma atração de terror que anunciaria a volta do Shadowgate, mas o boato nunca se confirmou. Por fim, em outubro de 1973, algo aconteceu que não tinha mais como esconder. Durante a noite do dia 18, alguns adolescentes decidiram invadir o parque. Eles afirmaram que estavam buscando por lendas urbanas que envolvessem o lugar. O Shadowgate foi o principal alvo. Quando eles entraram no local, se depararam com algo que mudaria para sempre as suas vidas. 39 corpos de crianças foram encontrados enfileirados próximos a um buraco que dava para um lugar misterioso. O parque foi oficialmente fechado e se iniciou uma investigação criminal que envolveria de vez o nome de Jacob Francis Will. O resultado dessa investigação você confere na parte final dessa história.